Você já percebeu que muitas pessoas oram, pedem, clamam, mas continuam presas nas mesmas dificuldades financeiras? Estranho, não é? O paradoxo é que a Bíblia, um livro tão antigo, traz princípios que parecem escritos exatamente para os nossos dias, e a maioria simplesmente ignora. O mais surpreendente é que esse salmo não está escondido atrás de palavras complicadas. Ele sempre esteve ali, diante dos olhos, mas poucos aplicam de verdade. Talvez você já tenha ouvido promessas rápidas de prosperidade, frases de efeito que soam bem, mas que não se sustentam no dia a dia. Esse vídeo não vai te oferecer fórmulas mágicas nem atalhos fáceis, mas uma revelação contraintuitiva. Prosperidade não nasce do esforço cego, e sim da mentalidade e das práticas que esse salmo revela. É quase polêmico dizer isso, mas a fé sem entendimento é como tentar encher um balde furado. Quanto mais você se esforça, mais vazio fica. Agora, imagine descobrir que existe um versículo que pode transformar completamente a forma como você encara suas finanças, trazendo clareza, equilíbrio e até novas oportunidades. É sobre isso que vamos falar hoje. Então, se você já se cansou de repetir os mesmos erros e quer acessar uma chave espiritual que quase ninguém usa, fica comigo até o fim, porque o que você vai ouvir pode ser o ponto de virada da sua vida. Pouca gente percebe, mas dentro do Salmo 112 existe um verdadeiro mapa da prosperidade, e não apenas no sentido material. Esse salmo fala de justiça, generosidade e de como a fidelidade a Deus cria uma vida estável e abundante. Na época em que foi escrito, a ideia de prosperidade estava ligada à colheita, ao gado, à família protegida. Hoje, podemos entender que esses princípios continuam válidos. Quem anda em integridade abre espaço para que a vida se torne fértil em várias áreas. É como se houvesse um código escondido que poucos se dão ao trabalho de decifrar. Quando lemos esse salmo à luz da nossa realidade, percebemos que ele vai além de uma promessa abstrata. Ele mostra uma lógica espiritual. O justo deixa raízes sólidas, sua casa permanece firme e ele não se desespera diante das crises. É como um agricultor que planta em solo fértil. O retorno é inevitável. Você já viu alguém plantar manga e colher banana? Claro que não. Do mesmo modo, a vida devolve aquilo que cultivamos todos os dias. E o Salmo deixa isso escancarado. Imagine um agricultor simples que a cada estação confia sua semente à terra. Ele não passa noites em claro perguntando se vai nascer. Ele apenas sabe que o processo vai acontecer. Esse é o retrato da fé ensinada no Salmo 112. A justiça é a semente, a generosidade é a água e a fidelidade é o sol que faz brotar. O resultado não é apenas abundância financeira, mas paz e estabilidade que ninguém pode roubar. E é justamente aí que começa a revelação que se conecta ao próximo ponto. O Salmo 112 mostra que a prosperidade começa dentro da mente, antes de aparecer na carteira. Quem vive na mentalidade da escassez sempre pensa que vai faltar, e por isso age com medo, trava decisões e perde oportunidades. É como aquela pessoa que guarda cada moeda debaixo do colchão e ainda assim nunca dorme tranquila. Já a mentalidade da fé não ignora os problemas, mas escolhe confiar que existe uma fonte maior, capaz de suprir mesmo no deserto. É uma mudança de postura, não apenas de discurso. Pense em alguém tentando atravessar um rio num barco furado. Por mais que reme, não sai do lugar. Essa é a vida de quem se prende ao medo. Agora compare com alguém que entra num barco firme confiando na travessia. O caminho pode ter ondas, mas há segurança para seguir até a outra margem. É exatamente isso que o Salmo ensina. Não temerá más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Essa confiança dá clareza para agir sem paralisar diante da incerteza.
Lembro de uma vez em que enfrentei uma decisão financeira difícil. Tudo parecia indicar risco e a mentalidade da escassez dizia: segure, não faça nada. Mas ao orar e confiar, percebi que o medo era só um reflexo do barco furado. Quando decidi pela fé, surgiram portas que nunca imaginei. Não foi sorte, foi convicção de que Deus abre caminhos onde os olhos só veem muros. Essa é a transição que o Salmo convida cada um a fazer e que se torna ainda mais clara quando falamos sobre generosidade. O Salmo 112 deixa claro: aquele que reparte com os necessitados jamais será esquecido. A generosidade é apresentada como um princípio que move o coração de Deus e abre caminhos que o egoísmo nunca conseguiria. Muitas vezes, pensamos que guardar tudo é sinal de prudência, mas o texto bíblico mostra o contrário. É justamente quem reparte que acumula riqueza verdadeira. E não se trata apenas de dinheiro, mas de favor, de paz e de relacionamentos que florescem ao redor. Dinheiro é como água, se fica parado, apodrece, mas quando flui, irriga a terra, dá vida e faz brotar novas sementes. Do mesmo modo, a vida financeira de quem aprende a dar não trava, pelo contrário, entra em movimento. Já reparou que quem é mão aberta sempre encontra mais oportunidades? É como se o universo, obedecendo a uma lei divina, devolvesse em dobro tudo que a pessoa coloca em circulação. A mão fechada se cansa de apertar, mas nunca experimenta abundância. Certa vez, conheci um comerciante simples que tinha pouco, mas ajudava sempre quem precisava. Estranhamente, ele nunca passou necessidade e ainda via seu negócio crescer de forma consistente. Ele dizia sorrindo: quanto mais dou, mais sobra. Esse é o segredo que o Salmo revela. Prosperidade não é sobre acumular até explodir, mas sobre deixar fluir até multiplicar. E esse fluxo nos leva a entender que prosperidade não é só sobre dinheiro. Muita gente pensa em prosperidade apenas como saldo bancário, mas o Salmo 112 mostra algo muito maior. Ele fala de paz, de estabilidade familiar, de filhos que seguem firmes, de um legado que atravessa gerações. Isso significa que prosperar é ter uma vida equilibrada, onde o dinheiro é apenas uma parte da equação. O verdadeiro rico não é quem tem muito guardado, mas quem pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. E essa riqueza, o Salmo garante, é fruto da fidelidade. Já vi famílias com pouco recurso financeiro, mas que viviam com uma abundância que não cabia numa conta bancária. Riso na mesa, união, respeito e honra entre todos. Esse é o tipo de prosperidade que o texto bíblico coloca como prioridade. De que adianta ter mansões e carros se não há descanso para a alma? É como um banquete farto servido em pratos de ouro, mas com um gosto amargo que ninguém consegue engolir. O Salmo nos lembra que a paz é o verdadeiro luxo. Uma vez, ouvi a história de uma senhora que não tinha riquezas, mas sua casa era um verdadeiro refúgio. Gente entrava aflita e saía leve, porque ali havia paz. Essa é a prosperidade que dura, que nem crise econômica nem mudança de governo podem roubar. É uma herança invisível, mas poderosa, que passa de geração em geração. E é justamente esse ponto que nos leva a pensar em como tornar essa prática real no nosso cotidiano. De nada adianta conhecer o Salmo se ele ficar esquecido dentro da Bíblia fechada. O poder está em transformar as palavras em prática diária. Uma forma simples é reservar alguns minutos pela manhã para ler o Salmo em voz alta, declarando cada promessa como se fosse uma verdade presente. Essa repetição não é mágica, mas cria uma mentalidade que molda atitudes e decisões ao longo do dia. É como abastecer o tanque antes de pegar a estrada. Sem combustível, o caminho não avança. Outra prática poderosa é escrever o Salmo num caderno de fé. Ao colocar as palavras no papel,
o cérebro grava de forma mais profunda e isso reforça a confiança. Você pode escolher uma frase do Salmo por semana e usá-la como oração curta durante o trabalho, no trânsito ou antes de dormir. É como carregar uma âncora espiritual que mantém a mente focada, mesmo quando as ondas da preocupação tentam afogar sua paz. Pequenos hábitos constroem grandes mudanças. Assim como o corpo precisa de alimento todos os dias, a fé precisa de nutrição constante. Ler, declarar e meditar nos Salmos é como um treino espiritual. Fortalece, dá resistência e clareza mental. Imagine uma academia da alma, onde cada repetição de um versículo é um exercício que traz mais firmeza e coragem. Quem aplica isso no cotidiano percebe que não depende apenas das circunstâncias externas. E é aqui que muitos testemunhos começam a nascer, revelando mudanças impressionantes. Certa vez, uma mulher simples, atolada em dívidas e sem esperança, decidiu fazer algo diferente. Todas as manhãs, antes de sair para enfrentar os problemas, ela lia o Salmo 112 em voz alta, declarando que sua casa teria paz e prosperidade. No começo parecia apenas palavras jogadas ao vento, mas pouco a pouco sua mente foi mudando. Ela passou a ter ideias novas para gerar renda, a gastar com mais sabedoria e principalmente a viver com mais tranquilidade. O resultado? Em pouco tempo, as dívidas começaram a diminuir. Esse tipo de testemunho mostra que a transformação não é apenas externa, mas começa dentro da pessoa. É como se a oração fosse um óculos novo, capaz de enxergar soluções onde antes só havia desespero. O Salmo não trouxe dinheiro do céu como num passe de mágica, mas trouxe clareza, confiança e energia para agir. E esse é o maior milagre, quando a fé nos impulsiona a mudar atitudes práticas, que abrem portas que estavam trancadas pelo medo. O mais curioso é que essa mulher dizia: "Minhas contas ainda não acabaram, mas hoje durmo em paz, e isso não tem preço." Isso mostra que prosperidade não é apenas um destino, é um caminho. O testemunho dela não é isolado. Muitos que decidem aplicar a palavra vivem histórias semelhantes. O Salmo 112 deixa de ser apenas um texto antigo e passa a ser uma experiência viva que inspira e dá coragem. E é justamente aí que o espectador entende que esse mesmo processo também pode acontecer com ele. E agora que você entendeu o poder desse salmo tão ignorado, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai deixar que ele seja apenas mais um vídeo que você assistiu? Ou vai transformar em prática diária capaz de mudar sua vida? A diferença entre quem prospera e quem continua preso sempre está nas pequenas atitudes que se repetem todos os dias. Pare por um instante e reflita. Se Deus já te deu a chave, por que continuar vivendo como se a porta estivesse trancada? Quantas vezes você vai adiar a mudança que pode começar agora mesmo? A abundância, a paz e a prosperidade não são promessas distantes. São sementes que podem germinar a partir de hoje, mas só para quem decide plantar. Então, se esse vídeo falou com você, comente aqui embaixo. Eu decido viver a prosperidade de Deus. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e, claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque ainda há muito mais segredos e revelações nos Salmos que vamos explorar juntos. E quem sabe, o próximo vídeo seja justamente a resposta que você estava esperando há tanto tempo.